Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que acompanham o canal. Em especial você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para ter as suas notificações. E hoje nós vamos falar sobre as causas instintivas da punibilidade presentes na ação penal privada. Mas como eu faço antes de todas as aulas, eu sempre passo uma palavrinha de Deus para que as pessoas tenham um pouco de tranquilidade, de paz e que a aula flua de maneira tranquila. Eu separei um trecho que se encontra em Salmos, do versículo 1 até o 7. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes se afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, para você que se encontra com medo, triste, abalado, lembre-se, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Na sua adversidade, Deus é o seu auxílio. Não tema os seus inimigos, porque se a terra tremer, os montes afundarem, as águas se tornarem turbulentas, os montes forem sacudidos, intempéries houverem sua vida, Deus estará sempre com você. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Veja que coisa linda. Deus vem no seu auxílio desde o romper da manhã. As nações, os inimigos podem se agitar contra você. Reinos de destruição, de ódio, de inveja, podem tentar te abalar, mas quando Deus ergue a voz, a terra se derrete. Lembre-se, Deus, o Senhor dos exércitos, está com você. Deus, o Senhor de Jacó, é a sua torre segura. E com essa mensagem, nós vamos começar a aula de hoje. Primeiro que nós vamos falar sobre a ação penal privada. Como todos nós sabemos, nós temos as ações penais divididas em ações penais públicas e ações penais privadas. As ações penais públicas são divididas em ações penais públicas incondicionadas e públicas condicionadas. Quando nós falamos de ação penal privada, o titular da ação penal privada é o particular. O Estado tutela as infrações de ação penal pública. O Estado, nas ações penais privadas, ele dá titularidade exclusiva para a vítima para que ela decida se propõe a ação penal ou não, mesmo porque os bens jurídicos tutelados pelas ações penais privadas são inerentes à esfera de interesse da vítima. Na ação penal privada, o Estado ele vai atuar, sim, ele vai atuar, mas ele vai atuar como fiscal da lei. Quando nós olhamos o Código Penal, a maioria dos crimes previstos no Código Penal é de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade é do Ministério Público e é oferecida através de denúncia. Quando aparece no tipo penal a palavra este crime depende de representação, como por exemplo no artigo 147, isso significa que esse crime é um crime de ação penal pública condicionada. Porém, se aparecer no tipo penal a palavra esse crime somente se procede mediante queixa, nós estamos diante do caso de ação penal privada. Muito importante para quem vai prestar concurso
é lembrar que o nome da petição inicial da ação penal privada é queixa-crime, queixa-crime, o titular ou ofendido é chamado de querelante e aquele que foi o ofensor de querelado. Quando nós falamos de ação penal privada, nós temos alguns princípios que devem ser observados. O primeiro é o da oportunidade. O querelante oferece a queixa-crime se lhe for conveniente. Segundo, o princípio da intranscendência, ou seja, eu só posso processar aquele que foi o autor da infração penal. O terceiro é o da disponibilidade. O que significa isso? Ao contrário da ação pública, na ação penal privada nós temos o princípio da disponibilidade. O querelante pode desistir da ação penal privada a qualquer momento, sem pedir licença para ninguém. Por quê? Porque a titularidade dele é única e exclusivamente dele. Ele pode desistir, seja através da renúncia, seja através do perdão, seja através da perempção. E a ação penal exclusiva é aquela que somente a vítima ou seu representante legal exerce. É também chamada de ação penal privada propriamente dita. Temos também um caso raríssimo, que é a ação penal privada personalíssima. A ação penal privada personalíssima, ela está prevista no artigo 236 do Código Penal, que é contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Somente pode ser proposta pela vítima. E se ela morrer, por exemplo, a ação penal personalíssima falece junto com ela. Agora vamos falar sobre as causas extintivas da punibilidade. A primeira é a decadência. A decadência se aplica à representação e também se aplica ao oferecimento da queixa-crime. Como todo mundo sabe, o prazo decadencial é de 6 meses e ele é contado da data em que a vítima sabe quem é o autor da infração penal. Ela está prevista no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, e ela é definida pelo nosso querido César Roberto Bittencourt na seguinte dicção: decadência é a perda do direito de ação a ser oferecido pelo ofendido em razão do decurso do tempo. A decadência pode atingir tanto a ação penal de exclusiva iniciativa privada, como também a pública condicionada à representação. Constitui uma limitação temporal ao ius persequendi e não pode se eternizar. A decadência, portanto, segundo Celso Delmanto, pode atingir tanto o direito de oferecer a queixa, como de representar, ou ainda de suprimir a omissão do Ministério Público, dando lugar à ação privada subsidiária. Nosso também querido Fernando Capeça, ele define a decadência como causa extintiva da punibilidade, mas na verdade ela extingue o direito de dar início à persecução penal em juízo. O ofendido perde o direito de promover a ação e provocar a prestação jurisdicional, e o Estado não tem como satisfazer o seu direito de punir. A decadência não atinge diretamente o direito de punir, por esse pertence ao Estado, e não ao ofendido. Ela atinge o direito de promover a ação ou de oferecer a representação. O prazo da decadência. Muito interessante essa questão para fins de concurso. Primeiro, prazo decadencial não se prorroga. Segundo, prazo decadencial é de 6 meses contados da data que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime. Nesse caso, um autor muito famoso
e das antigas, que é o professor René Ariel Dott, diz o seguinte: segundo o artigo 103 do Código Penal, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 6 meses, contados do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3º, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. O Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento no seguinte sentido: sob pena de superar o instituto da decadência, o direito de representação deve ser exercido dentro do lapso temporal de 6 meses, cujo termo inicial é a data que a vítima ou seu representante legal toma ciência de quem é o autor do delito, nos termos do artigo 103 do Código Penal e do artigo 38 do Código de Processo Penal. Superior Tribunal de Justiça, recurso de habeas corpus 26613, Santa Catarina, relator Jorge Mussi. Ainda sobre o prazo decadencial, lembre-se que o prazo decadencial ele é peremptório, ou seja, ele é fatal, ele é improrrogável, não tem interrupção, não tem suspensão. Por exemplo, se o meu prazo para oferecimento de queixa-crime termina num sábado, eu tenho que oferecer essa queixa-crime na sexta. Porque se eu oferecer essa queixa-crime na segunda-feira, como o prazo decadencial é peremptório, vai haver a decadência e eu vou ter a minha queixa-crime rejeitada pela decadência. Então, o prazo decadencial, ele jamais se interrompe, jamais se prorroga, jamais se suspende, jamais se interrompe, né? O prazo de decadencial, o prazo da decadência, é de 6 meses, devendo ser contado nos termos do artigo 10 do Código Penal, e não de acordo com o 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Isto quer dizer que inclui-se no cômputo do prazo dias a quo. Também uma posição do STJ, cujo relator foi o ministro Fernando Gonçalves. Quando nós falamos sobre a decadência, né, a decadência é necessário fazer algumas observações. Primeiro, se eu entrar com pedido de explicações, vai ocorrer a decadência? Sugestão: faça queixa-crime porque o pedido de explicações não influi na contagem do prazo decadencial. Na ação penal pública condicionada, o que eu faço? Faça a representação na hora. Só lembrando que a representação, a representação ela é retratável até o oferecimento da denúncia, tá? Quando nós falamos também sobre ação penal pública condicionada, lembrem-se, o Estado somente pode agir depois que a vítima autorizar. Prazo para oferecimento da queixa-crime, 6 meses sob pena de decadência. Um segundo instituto é a renúncia. E aqui eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês. Imagine o seguinte, imagine que você está na escola e quando eu estudava, a gente levava o lanche e a mãe da gente ensinava a gente a oferecer para os coleguinhas. Então eu estava lá comendo, então eu oferecia para um, oferecia para outro, oferecia para outro, oferecia para outro. A renúncia e o perdão seguem esse mesmo princípio. Se eu renunciar a um, a todos aproveita. E se eu oferecer o perdão para um, a todos aproveita também. Mas qual é a diferença, professor, entre renúncia e perdão? Imagine que a minha mão seja uma parede antes da queixa-crime, depois da queixa-crime. Antes da queixa-crime, nós falamos em
renúncia. Por quê? Porque a queixa-crime deve ser proposta contra todos os autores da ofensa. Quando eu falo em perdão, ele vai ocorrer depois da queixa-crime e diferencia-se da renúncia porque o perdão é um ato bilateral. A renúncia é um ato unilateral do ofendido, que dispensa o direito de promover a ação penal privada, provocando a extinção do direito de punir do Estado. Ela é sempre pré-processual, ou seja, antes do oferecimento da queixa. E ela pode ser expressa, quando eu, por exemplo, declaro isso por escrito, ou tácita, quando, por exemplo, eu pratico um ato incompatível com a vontade de processar o ofensor, por exemplo, chamar o sujeito para ser padrinho de batismo do meu filho. Para caracterizar a renúncia, é um ato unilateral onde o ofendido abdica o direito de oferecer a queixa. É um ato unilateral e irretratável que só ocorre antes do início da ação penal, ou seja, antes do recebimento da queixa. Ela pode ser expressa, pode ser tácita e, por fim, a questão do pãozinho e do lanchinho. A renúncia oferecida a um dos autores do crime aos demais se estende. Quando eu falo em perdão, vou usar minha mão de novo, é um ato que ocorre depois da queixa-crime. Ele desiste de prosseguir com o andamento do processo, desculpando o ofensor pela prática do crime. É cabível somente na ação de iniciativa privada, pode ser processual ou extraprocessual. Só que ele tem uma diferença em relação à renúncia. Ele tem a questão do perdão ser um ato bilateral. Ele não produz efeitos se o querelado recusar o perdão. Se o querelado ficar em silêncio, esse suposto silêncio implica em aceitação. Quando nós falamos do terceiro caso de extinção da punibilidade, nós falamos da perempção. Para gravar o que é perempção, desídia, descaso, descuido. Sempre o des. Desídia, descaso, descuido. Ela possui uma natureza jurídica de extinção da punibilidade e é uma punição à inércia do querelante em um processo que envolva ações penais privadas. Vejam, ações penais privadas. A perempção somente ocorre por parte do querelante, não existe perempção por parte do querelado e só ocorre durante o processo penal. As causas estão previstas no artigo 60 do Código Penal e elas são as seguintes. Primeiro, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Segundo, quando falece o querelante ou sobrevém a sua incapacidade, não comparecem em juízo as pessoas para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, que é o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente ou o irmão. Quando o querelante deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deva estar presente, ou deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais, né? E por fim, quando é uma pessoa jurídica, ela se extingue sem ter deixado sucessor. Perempção, então, gente, é o resultado da inércia, é o desídia, descaso, descuido do querelante no processo penal privado, que resulta na extinção da punibilidade do querelado.
é uma punição ao querelante por deixar de promover o andamento do processo e possui uma natureza jurídica de ação. E por fim, para nós terminarmos o nosso tema, lá no último artigo da parte geral, do seu artigo 120, nós temos o perdão judicial. Percebam que eu falei nessa aula de perdão e agora no finalzinho eu estou falando de perdão judicial. Perdão judicial é a faculdade concedida ao juiz de, comprovada a prática de uma infração penal, deixar de aplicar pena imposta pela lei em face de justificadas circunstâncias excepcionais. É um direito público subjetivo de liberdade. O STJ pacificou essa posição dizendo o seguinte: a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória de extinção de punibilidade, não subsistindo nenhum efeito condenatório. O Supremo também se pronunciou a respeito. Sentença, concessão de perdão judicial, decisão declaratória de extinção da punibilidade, insubsistência de efeitos principais e secundários da condenação. Vamos dar alguns casos para vocês de perdão judicial, né? O primeiro, o artigo 121, parágrafo 5º, que é o homicídio. O artigo 129, parágrafo 8º, o artigo lesões corporais, o artigo 140, parágrafo 1º, o artigo 29, parágrafo 2º da Lei 9.605 de 98, a Lei Ambiental, o artigo 302 e 303 do Código de Trânsito, que é aplicável também o perdão judicial. E a melhor definição de perdão judicial é o que a gente encontra com o professor Mirabete. É na sentença ou no acórdão que se concede o perdão judicial após a conclusão sobre a culpabilidade do réu, não podendo ser recusado por este. O perdão judicial somente é deferível a quem tenha tido como penalmente responsável pelo fato típico em exame, o que só é viável na final instrução de mérito. É uma clemência do Estado para situações devidamente expressas em lei, que a gente já colocou para vocês. O artigo 121, parágrafo 5º é um exemplo disso. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que qualquer sanção penal se torne desnecessária. Essa é uma parte muito importante. Ou seja, para que eu vou aplicar a pena se o próprio resultado do ato do agente já o atingiu de forma muito pesada? Imagine, por exemplo, aquela pessoa que deixa uma criança no carro, o carro fica no sol, aquele calor, a criança vem a morrer por desidratação. É um caso de homicídio culposo, mas aquela morte daquela criança vai ficar na mente da mãe por muito tempo e qualquer sanção penal é absolutamente desnecessária. Então lembre-se, decadência, ação penal pública condicionada e ação penal privada, renúncia ocorre antes da queixa-crime e é um ato unilateral, perdão ocorre depois da queixa-crime, é um ato bilateral, perempção, lembra do descuido, desídia, descaso, quando eu deixo o processo paralisado, quando eu não compareço na audiência, quando eu deixo de pedir a condenação nas alegações finais, e o perdão judicial é quando a pena é absolutamente desnecessária, porque as consequências da infração penal atingem o agente de uma forma tão forte que qualquer sanção penal é desnecessária. Então, com essas observações, espero que vocês tenham tido aí uma noçãozinha aí dessas causas extintivas da punibilidade na ação penal privada.
e a gente se vê no nosso próximo encontro. Grande beijo no coração de vocês, camiseta do Porto, onde eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado em Portugal. Grande abraço, que Deus abençoe e proteja a todos.